Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos desenvolver um projeto, que eu vou demonstrar aqui para vocês agora, que consiste no seguinte. Então, olha só, tenho aqui um botão de liga e um botão de desliga. O botão de liga está para a esquerda porque ele é normal aberto, o de desliga ele é normal fechado. Então, deixei ele para a direita e eu vou explicar o porquê na aula. Basicamente, o botão 1 ele vai ligar o sistema, então quando eu dou um pulso aqui, o LED verde aciona, indicando que o sistema está ligado. Quando eu dou um pulso aqui no B2, ele apaga, dizendo que o sistema está desligado. Quando o sistema está ligado, então dei um pulso aqui e ligou o sistema. O LED verde vai ficar aceso direto, mas o LED azul ele vai ficar alternando 4 segundos aceso, 4 segundos apagado, e assim sucessivamente. E se eu apertar o botão 2 para desligar, ele vai desligar na hora e o sistema todo desliga. Então é esse projeto que nós vamos desenvolver aqui na prática. Acompanhe essa aula toda, porque tem muitos detalhes aqui. Eu vou explicar o porquê que nós vamos ter que utilizar, por exemplo, o botão de desliga, o B2 normal fechado. No início da aula eu vou usar ele normal aberto, depois eu vou mostrar o problema e por que o ideal é que ele seja fechado. Dentre vários outros detalhes no código, na resolução dessa programação e otimizações que vão ser feitas, dicas para projetos, enfim. Vai ser uma aula bastante rica que vai abrir a mente de vocês para diversos aspectos de projetos, tanto na área eletrônica, quanto também na questão da lógica da programação. Já deixe o seu like no vídeo e no final deixe o seu comentário aí embaixo se você gostou e aprendeu alguma coisa comigo. Vamos nessa! Bom, pessoal, então para a gente ganhar tempo, eu já vou começar aqui com o circuito do projeto montado. E aqui eu tenho uma pequena descrição de como o projeto tem que funcionar. Então, basicamente, nós vamos ter dois botões, que eu chamei de B1 e de B2. Vou aumentar até um pouquinho aqui a letra. O B1, o botão 1, ele vai ligar o sistema. E o botão 2, ele vai desligar o sistema. Aqui, eu coloquei o botão 1 lá no pino 2 do Arduino, usando um resistor de pull-down. O botão 2 lá no pino 3 do Arduino também, usando um resistor de pull-down. Ambos, pelo menos agora no início, nós vamos encarar como botões normalmente abertos. Depois, isso pode mudar no final. Além disso, além aqui dos dois botões, vamos voltar aqui. Se o sistema estiver ligado, o LED 1 acende. Então, nós temos aqui o LED 1, que está ligado no pino 4 do Arduino. Ele vai indicar para mim se o sistema estiver ligado, ele vai ficar aceso. Se o sistema estiver desligado, ele estará apagado. E nós temos também um segundo LED, LED 2, ligado lá no pino 5 do Arduino. E esse é o pino que vai fazer a lógica de temporização. Então, esse LED 2 ele ficará alternando o seu estado, ou seja, hora está ligado, hora está desligado, a cada 4 segundos. Então, ele fica 4 segundos ligado, 4 segundos desligado, e assim sucessivamente, enquanto o sistema estiver ligado. Na hora que eu desligar o sistema, ele desliga esse LED na hora, se ele estiver aceso ou apagado, enfim, e para a temporização. Então, nós vamos começar aqui a programação. Já tenho aqui um sketch vazio do Arduino. Eu vou só tirar aqui um pouquinho o zoom do circuito, deixar aqui do lado e tá aqui a nossa programação. Então, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esses comentários aqui do setup e do loop. E nós vamos definir aqui nomes para os pinos. Então, nós vamos usar aqui a diretiva define B1 como sendo o número 2, já que o nosso botão 1 está ligado no pino 2. Assim, nós vamos usar o nome B1 sempre que formos nos referir a esse botão, ao invés de usar o número do pino em que ele está ligado. Vamos também definir B2 como sendo o pino 3. Vamos definir também o LED 1 como sendo 4 e a palavra LED 2 como sendo o número 5. Aqui nós vamos definir as entradas e saídas. Então, pin mode, o botão 1 é uma entrada. O botão 2 também é uma entrada. O LED 1, como a gente sabe, é saída, LED
sempre a saída, assim como o LED 2 também. Então, definimos aqui as entradas e as saídas. Agora, a gente vai aqui no loop começar a nossa lógica. Então, inicialmente, qual que é a ideia aqui do nosso projeto? A ideia aqui é que eu tenho um botão B1 que liga o sistema e o botão 2 que desliga o sistema. Para eu monitorar, para eu saber se o sistema está ligado ou não, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui no início uma variável e essa variável vai armazenar o estado do sistema, se o sistema está ligado ou desligado. Eu vou deixar isso a cargo de uma variável. Como o sistema só tem dois estados, né, ou ele está ligado ou ele está desligado, eu posso usar uma variável bool, que é aquela variável que só tem dois estados, ou é verdadeiro, true, ou é falso, false. Então, eu vou colocar aqui vou chamar essa variável de ligado, e o valor inicial dela é falso, ou seja, o sistema inicialmente começa desligado. Né? Ligado igual a falso quer dizer que não está ligado, então vai começar desligado. E aqui no loop nós vamos fazer a lógica. E se eu apertar o botão B1, o meu sistema vai ligar, e se eu apertar o B2, ele vai desligar. Então, acompanhe comigo. Então, nós vamos colocar aqui um if, então digital read. Se o meu B1 for pressionado, o que eu vou fazer então? Se o meu B1 for pressionado, a minha variável ligado vai para true, ou seja, o meu sistema então está ligado. Da mesma forma, aqui embaixo, nós vamos colocar outro if aqui para ler o B2. Se eu pressionar o B2, o ligado vai ser falso. Maravilha. Então, nós fizemos essa parte aqui. Até aqui está tranquilo. Aqui eu vou chamar uma atenção, né? E o legal desse tipo de aula, onde a gente desenvolve um projeto, é que eu posso atentar vocês a alguns detalhes que são importantes quando a gente trata de um projeto, de alguma coisa real. E nesse caso aqui, que nós temos dois botões, um botão de ligar e um botão de desligar, pensa comigo, o que pode acontecer de anormal num caso desse? Normalmente, a pessoa vai apertar um botão para ligar, o sistema liga, aperta outro botão para desligar, o sistema desliga. Maravilha. Mas nós temos sempre que pensar em questões de segurança e em questões de, por exemplo, o que vai acontecer com o meu sistema se por acaso o usuário apertar os dois botões, o de liga e o de desliga ao mesmo tempo. Bom, se isso acontecer, a gente normalmente, por razões de segurança, né, se a pessoa apertar os dois botões, tem que priorizar o desligamento. Né? Então, o botão de desliga ele tem que ser mais forte, vamos dizer assim, ele tem que ter prioridade sobre o botão de liga. Né? Então, se eu apertar o botão de liga, mas o meu botão de desliga estiver também pressionado, o meu sistema não pode ligar. Então, para melhorar essa lógica aqui, nós vamos fazer o seguinte. O meu sistema só vai ligar se eu pressionar o B1, isso nós já fizemos, e vamos fazer uma lógica aí aqui, ó. E eu não pressionar o B2. Então, eu vou colocar aqui ó, uma negação, uma note aqui, e eu não pressionar o B2, aí ele liga. Então, para que o sistema ligue, eu tenho que pressionar o B1 e o B2 não pode estar pressionado. O B2 tem que estar solto, tem que estar em 0. E agora, eu já tenho um sistema um pouco mais robusto. Vejam que são detalhes, mas que na prática podem fazer a diferença para você ter um sistema seguro e previsível ou inseguro e imprevisível em situações que muitas vezes a gente, quando está projetando, a gente não imagina que pode acontecer, mas na prática pode acontecer. Às vezes não é nem o usuário que faz de propósito, né? Às vezes é um fio que solta, algum problema ali no botão e surge essa situação em que os dois botões estão mandando sinal ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você prioriza sempre o desligamento. Então, feita aqui essa lógica, nós vamos chamar aqui de lógica dos botões, né? Tá pronto aqui. Nós já temos uma variável cujo estado dela vai me dizer se o sistema está ligado ou não, né? Se ela for true, o sistema está ligado. Se ela for false, o sistema está desligado. Bom, agora o que nós vamos fazer aqui é algo simples, que é definir o estado do LED 1.
se o sistema estiver ligado, nós vimos aqui no nosso descritivo, né? Se o sistema estiver ligado, o LED 1 acende, caso contrário, obviamente, ele apaga. Então, nós poderíamos fazer isso de várias formas, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, se o meu sistema está ligado, isso aqui é a mesma coisa que se ligado é igual a true. A gente já sabe, quem acompanha o nosso curso sabe que sempre que eu quero comparar se alguma coisa é verdadeira ou se é igual a 1, eu não preciso colocar a condição. Então, se o meu ligado está igual a true, e se não, se ele não estiver ligado. Então, se ele estiver ligado, nós mandamos o LED 1 acender, digital right, LED 1 vai para 1, e vou até copiar aqui, se não, o else, nós vamos colocar o LED 1 para 0. Então, isso aqui já vai funcionar, tá? Já vai funcionar, e nós já vamos poder testar aqui o nosso código. Eu vou copiar ele todo aqui, e aqui no Tinkercad eu vou colar ele aqui. Vou até inclusive aumentar a fonte. Beleza. A gente já pode então dar o play aqui e testar. Olha só, o LED 1 está apagado. Eu vou apertar aqui para ligar o sistema. O LED 1 acendeu. Vou apertar para desligar o sistema. O LED 1 apagou. E se por acaso eu estou com o botão 2 pressionado e mando o sistema ligar através do botão 1, ele não liga. Tá vendo? Então, o meu sistema já tem essa segurança, vamos dizer assim, a mais. Maravilha. Só que, vamos voltar aqui no nosso código, a gente pode fazer isso aqui, ó, de uma maneira um pouco mais simples e inteligente. Olha só, eu sei que se a minha variável ligado tiver verdadeira, tiver em 1, né, tiver acionada, o meu LED tem que acionar. Se não, o meu LED tem que apagar. Eu posso, então, substituir todas essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código aqui pelo simples código digital right. O estado do LED 1 vai ser 0 ou vai ser 1? Não, vai ser o mesmo da variável ligado. Olha só, então, essa linha aqui já vai substituir todo esse código aqui para mim. Porque se a minha variável ligado estiver verdadeira, estiver em 1, meu LED vai ligar. Se tiver falsa, estiver em 0, meu LED vai apagar. Então, eu já consigo substituir tudo isso aqui. Então, essas dicas eu vou dando para vocês. Vamos até testar aqui para vocês verem. Para vocês irem pegando esses macetes, essas lógicas aqui, que podem, para quem não programa tanto assim, não tem essa vamos dizer assim, essa pegada, né, de fazer as coisas de maneiras mais simplificadas. E aí, isso aqui vai abrindo a mente de vocês. Então, olha só, apertei B1, ligou, apertei B2, desligou, né? E se o B2 estiver pressionado e eu aperto B1, nada acontece. Então, dessa forma, eu consegui simplificar o meu código e resolver ali a primeira parte do nosso enunciado, né? O LED 1 já está manifestando o estado do sistema. Agora nós vamos para a parte mais complexa da aula de hoje, que é se o sistema estiver ligado, nós vamos alternar a cada 4 segundos o estado do LED 2. Para isso, vocês vão ter que ter assistido a nossa aula sobre o comando milis. Essa aula é importante, é uma aula de mais de 20 minutos, onde eu explico detalhadamente como o comando milis no Arduino funciona, qual que é a sua utilidade, a sua aplicação. Então, aqui eu não vou comentar muito sobre isso, porque já temos esse outro vídeo aí. Inclusive, vou deixar o card aí para vocês assistirem também, o link nos comentários. Então, para você seguir aqui adiante e entender plenamente o que eu vou fazer aqui, é importante que você entenda como o comando milis funciona. Tá? Porque aqui nós não vamos usar o delay. O problema do comando delay, isso eu explico lá também nessa aula do milis, o problema do comando delay é que o delay trava o programa. Né? Então imagina, eu mando o LED ligar, conta um delay lá de 4 segundos no caso, e durante esse tempo de 4 segundos em que o meu programa está processando o delay, ele não processa mais nada. Então, se nesse momento eu apertar o botão 2 para desligar o sistema, o meu Arduino não vai detectar que eu apertei o botão 2, porque ele está preso ainda contando os 4 segundos. E isso é muito ruim, né? É um problema aí que a gente tem quando a gente usa delay no nosso código, que ele fica preso naquilo. Por isso, a alternativa mais eficaz é utilizar o comando milis, como eu explico no outro vídeo.
para isso, nós vamos definir aqui, então, né? Se o sistema estiver ligado, aqui vai começar a nossa lógica. Bom, se o sistema está ligado, o que tem que acontecer? Primeiro passo aqui que tem que acontecer é o seguinte. Inicialmente, o nosso LED 2 está apagado, né, obviamente. E no momento que eu ligo o meu sistema, o meu LED tem que acender, alternar o estado dele. E eu tenho que começar a fazer a contagem de tempo, a contagem dos meus 4 segundos. Isso é o primeiro passo. E aí, depois que ele terminar essa contagem de tempo, aí sim ele alterna de novo, apaga o LED, conta mais 4 segundos e assim sucessivamente. Então, nós vamos então fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui no início do código que vai nos auxiliar a fazer a contagem do tempo. Então, ela vai ser uma variável long, eu vou chamar ela de auxtempo, começando com valor 0. Ela tem que ser long porque o millis ele trabalha com variáveis long, né? Não é com variáveis inteiras, mas de inteiros longos. E isso eu explico lá no outro vídeo também. Então, essa variável aqui é que vai ser a responsável por registrar o momento em que o sistema foi ligado. Então, ela vai pegar, vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor, ó, se o sistema foi ligado, eu vou detectar aqui. Se a minha auxiliar tempo estiver zerada, significa o quê? Significa que o sistema acabou de ligar. Então, se a auxiliar tempo for igual a 0, nós vamos dizer que a minha auxiliar tempo vai ser igual ao valor do millis. Ou seja, nesse momento em que o meu sistema ligar, a minha variável auxiliar tempo ela vai estar valendo 0 logo que o programa entrar ali a primeira vez, né? Porque nós definimos que ela começa como 0. Então, assim que o meu sistema ligar, ele vai entrar aqui, vai entrar nesse if também, que essa auxiliar tempo vai estar zerada, estará zerada, e vai pegar o valor do millis para ela. Então, não sei há quanto tempo o Arduino está ligado, né? 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, não importa. A gente vai pegar o valor do millis e vai jogar para dentro da auxiliar tempo. Então, auxiliar tempo é igual ao valor do millis. E aí, feito isso, nós guardamos, olha só o que nós fizemos aqui, nós guardamos dentro da variável auxiliar tempo o tempo em que o sistema foi ligado. Então, o tempo que eu apertei o botão B1, aquele tempo ali foi armazenado dentro do auxiliar tempo. Por isso, o auxiliar tempo é igual a millis. Isso aqui vai acontecer somente uma vez, no momento exato em que eu ligo o sistema. Por que vai acontecer uma vez só? Por causa desse if aqui, ó. Se o auxiliar tempo for igual a 0, ou seja, se ele não tinha contado nenhum tempo antes, aí ele entra aqui e diz que o auxiliar tempo é igual a millis e fechou. Uma vez que o auxiliar tempo é igual a millis, vocês concordam comigo que ele não é mais igual a 0? Então, ele não vai mais executar isso aqui. Então, eu sei, a partir dessa lógica, que a minha auxiliar tempo, dentro dela vai ter lá o tempo registrado, né, o valor do tempo registrado em milissegundos do momento em que eu liguei o sistema. Feito isso, então, entendido essa parte, nós vamos então aqui, dentro do ligado mesmo, fazer a contagem, né, dos 4 segundos. Ou seja, agora a gente tem que lembrar o seguinte, o millis ele conta direto. Né? Como nós explicamos no outro vídeo, o millis ele vai contando a partir do momento que você energizou o Arduino, ele começa a contar o tempo lá em milissegundos. Já a nossa auxiliar tempo, nós vimos que ficou registrado nela o momento do millis, né, o momento do millis, em que o sistema foi ligado. Isso aconteceu uma vez só. Então, o que aconteceu? O meu millis está contando. A hora que eu liguei o sistema, liguei. A minha auxiliar tempo pegou o valor do millis e registrou nela. E o millis continua contando. O auxiliar tempo está parado ali.
naquele valor do momento em que eu liguei o sistema, mas o milis está indo embora, o milis conta sozinho. A partir do momento em que essa distância do milis para o auxiliar tempo for igual ou maior que 4 segundos, significa que já passou 4 segundos do momento em que eu liguei o sistema, então está na hora dele trocar o estado do LED. Entenderam a jogada? Então, por isso que eu recomendo você assistir lá o vídeo do milis antes, que lá vai clarear bastante para vocês essa ideia. Então, como que eu faço isso? Simples, eu vou colocar aqui um if. Se o valor do milis for maior ou igual ao valor do auxiliar tempo mais 4.000, que são os 4 segundos que a gente quer. Ou seja, quando o valor do milis for maior, ultrapassar, né, o auxiliar tempo mais 4.000, que é o tempo que a gente quer, significa que passou 4 segundos. Aí ele vai entrar nesse if e aqui ele vai fazer o quê? Ele vai alternar o estado do LED. Como que a gente faz para alternar o estado do LED? Nós vamos colocar aqui digital write, o nosso LED 2, no caso. O estado do LED 2 vai ser o quê? Vai ser o contrário do estado que ele estava até o momento. Então, nós vamos colocar aqui, ao invés de colocar 0 ou 1, nós não podemos definir aqui como 0 ou 1, porque cada hora ele vai, a cada 4 segundos ele vai hora ligar, hora desligar. Então, eu não posso fixar esse estado aqui, que vai ser sempre 0 ou sempre 1, senão ele vai funcionar uma vez só. Então, eu vou dizer que o estado do LED 2 vai ser o oposto do estado que ele está agora. Como que eu faço isso? Nós já explicamos em outros vídeos. Então, o estado do LED 2 aqui vai ser o contrário, né? Uma note aqui, da leitura do próprio LED 2. Então, o nosso digital read do LED 2 vai dizer para a gente se o LED está aceso ou apagado, e aqui a exclamação vai dizer que é o oposto desse estado. Então, se o LED 2 está aceso, ele vai apagar quando entrar aqui. Se ele está apagado, ele vai acender quando está aqui, ele vai trocar de estado. E agora o que nós vamos fazer aqui é dizer que o nosso auxiliar tempo novamente vai ser igual ao milis, para que novamente o auxiliar tempo iguale ao milis e ele recomece então a contagem, né, de 4 segundos, onde quando atingir ele vai inverter novamente o LED. Então, se o sistema está ligado, é isso que vai acontecer. E nós já vamos fazer aqui o else. Se o sistema não está ligado, o que vai acontecer se ele não está ligado? Nós vamos apagar, no caso, né, o LED 2 vai para 0. O LED 1 ele vai apagar também, mas a lógica dele já está aqui, né? Ele vai ser sempre igual ao valor da variável ligada. Então aqui nós vamos apagar o LED 2 e zerar o nosso auxiliar tempo, né, para que quando o sistema ligar novamente, ele reinicie zerado. E, teoricamente, está pronto. Vamos testar aqui o nosso sistema. Vamos colar aqui o código e dar o play. Então, olha só, eu vou apertar o botão 1 para ligar o sistema. Aqui tem um detalhe interessante no Tinkercad, né, no simulador aqui, que é o seguinte. Primeiro, vocês vejam que o LED 2 não ligou na hora. Por que será que ele não ligou na hora? Né? A gente fez ali a lógica dele inverter o estado. Vamos ver aqui como é que ficou essa lógica. Ah, olha só, ele só inverteu de estado depois de 4 segundos, né? Então, ok, se a gente quiser que o LED só ligue depois de 4 segundos, beleza, a gente pode deixar assim também. Mas a gente também, se a gente quiser que ele ligue na hora, é só a gente colocar aqui, ó, dentro do auxiliar tempo igual a 0, né? Que aí ele já inverte logo de cara, então o LED já acende e depois, quando der 4 segundos, ele inverte de novo. Então, isso aqui já vai resolver essa questão, né? Não vou nem dizer que é um problema, porque eu não especifiquei que na hora que eu apertar o botão, se o LED 2 tem que começar aceso, né, os 4 segundos, ou se os primeiros 4 segundos começa apagado. Então, como eu não especifiquei, teoricamente não está errado, mas eu quero que ele comece aceso, tá? Então, logo de cara aqui, assim que o sistema iniciou, nós vamos já inverter o estado do LED 2, e como ele começa apagado, ele já acende. Bacana.
Tem um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse tempo aqui no simulador. Tá? Isso aqui, isso que eu vou falar agora, afeta apenas o simulador. Na prática, não vai afetar em nada. Vocês estão vendo aqui que o tempo no simulador está correndo mais devagar do que o tempo real? Como se ele tivesse ali com uma sobrecarga de processamento? Não está conseguindo processar em tempo real? Então isso aqui acontece nos simuladores. Na prática, não. Simuladores, sim. Para a gente resolver isso, para esse tempo contar aqui bonitinho, isso é uma outra dica legal. O que eu posso fazer aqui? Aqui no início do meu loop, ou no final, tanto faz, basta eu colocar um delay aqui de 1 milli. Só isso, esse delay não vai alterar em nada o meu funcionamento dos botões, nem dos LEDs, mas esse delay aqui vai dar uma pausa ali, vamos dizer assim, né? Vamos usar uma linguagem figurada, para o simulador respirar, né, a cada loop, e assim ele vai conseguir rodar a nossa simulação no tempo real. Então, copiando aqui o nosso código, vocês vão ver. Agora sim, vou dar o play. Beleza, dei o play aqui. E olha só, agora a simulação aqui está rodando em tempo real. Então eu vou apertar o botão 1. Veja só, né, os dois LEDs ligaram. O LED 2, de 4 em 4 segundos, ele troca de estado. Então ele ficou 4 segundos, lá, acendeu agora, mais ou menos ali no 16, né? Quando chegar ali perto do 20, ele apaga. Quando chegar no 23, ele acende novamente. Quando chegar no 27, ele apaga novamente. E assim, a cada 4 segundos, o LED 2 alterna o seu estado. E o LED 1 indica lá que o meu sistema está ligado. Para a gente desligar o sistema, a gente vai apertar o botão 2. Então, vou esperar até o LED 2 acender aqui. E olha só, apertei aqui. Percebam que desligou na hora. Não está funcionando aparentemente. Vamos testar uma segunda vez, né? Sempre é bom a gente testar mais uma vez para ver se não ficou nada amarrado ali. Então, vou apertar o botão 1 novamente. Ligou os dois LEDs. A cada 4 segundos, o LED 2 vai trocando de estado. Então, aparentemente, aí está funcionando perfeito. Vou apertar o B2 aqui. Desligou na hora. Então, essa aqui é a solução, né, do nosso código e do nosso projeto. Deixa eu abrir aqui o programa novamente. Está aqui. Pode dar aqui uma olhada. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho o zoom aqui. Então, aqui é a solução do nosso projeto, usando aí o millis, né, e usando essa lógica de liga e desliga. O que a gente pode melhorar aqui agora, em termos de projeto, né? Vamos melhorar algumas coisas aqui. Por exemplo, repetição de código. Nós estamos aqui a parte de alternar o LED em 2 pontos diferentes. Não tem problema isso aqui. Mas a gente pode criar uma função, né, um comando, uma função, para fazer isso, de forma que o nosso código fique mais fácil de ver. Então aqui, ó, antes do nosso void setup, eu vou criar uma função chamada void alterna LED 2. Muita atenção para as letras maiúsculas e minúsculas, né? Vocês sabem, o Arduino, né, é case sensitive. Então aqui dentro, alterna LED 2, eu vou colocar aqui esse código aqui. Aqui dentro. Maravilha. E aqui eu vou trocar tudo isso aqui pelo comando que nós criamos agora, né? Pela função alterna LED 2. E aqui a mesma coisa. Legal? Então, essa aqui é uma alternativa para deixar o programa um pouco mais fácil de se ler. Se nós testarmos aqui, eu vou mostrar para vocês, daí vai funcionar perfeitamente. Podemos melhorar mais coisas aqui, tá? Sempre é possível melhorar. Apertei B1 e a cada 4 segundos o LED 2 vai trocando de estado. Perfeito. Então essa aqui é uma melhoria. Nós podemos melhorar aqui outra coisa também. Olha só, nós podemos simplificar essa parte aqui da seguinte maneira. Essa minha auxiliar tempo aqui, ela está indo para millis, né? Igual a millis. Tá perfeito. Mas, olha só que interessante. Se a gente colocar esse auxiliar tempo para voltar para 0, o que significa isso aqui? Que no próximo ciclo, o Arduino ele vai entrar aqui, porque eu zerei o auxiliar tempo, então ele vai entrar aqui, vai dizer que o auxiliar tempo é igual a millis e já vai alternar o LED 2.
de maneira que eu não preciso mais colocar esse alterna LED 2 aqui, ó. Eu posso simplesmente deixar aqui, que ele já vai, eu zero ele aqui, no próximo loop, ele já vai igualar com o miles e alternar o LED 2. Então vai funcionar da mesma forma, só que com um programa simplificado. Então, vamos testar aqui para a gente garantir que está funcionando. Olha só, tudo desligado, apertei o botão 1, ligou o LED 2. Quando chegar em 4 segundos, ó lá, apagou e está funcionando do mesmo jeito. Então, vamos apertar aqui o B2, desligou o LED. Perfeito, perfeito. Então, pequenas melhorias aí no código que vão nos permitir encurtar o programa. O jeito que estava antes não está errado. Eu fiz daquele jeito porque para explicar para vocês eu acho que seria mais simples inicialmente, mas assim a gente tem uma solução mais enxuta para fazer a mesma coisa. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui é o seguinte, pensem comigo o seguinte, normalmente num projeto os botões eles não ficam na placa, né? Eles ficam num painel, ou eles ficam na superfície do produto, enfim. E então os botões eles ficam separados do restante do circuito. Tendo isso em mente, normalmente quando a gente tem um botão ou um sensor que vai atuar no desligamento do sistema, como é o caso aqui do B2, né, que quando eu aperto ele vai desligar o sistema, o mais interessante para esse tipo de botão, ou se fosse um sensor que ia desligar o sistema, a mesma coisa, é que esse botão ou que esse sensor seja normalmente fechado. Então, seja um botão do tipo NF, um botão do tipo normalmente fechado, e não normalmente aberto, como a gente está usando aqui. Por quê? Por razões de segurança. Tá? Então, eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, para demonstrar para vocês, aqui está o nosso Arduino, eu vou simular aqui como se fosse um outro botão, aqui com um resistor de pull down na placa, e aí sai desse botão, vai lá no meu painel, onde eu vou ter um botão normal aberto, lá no meu painel, e volta, vem lá um fio lá dos 5 volts do Arduino, né? De maneira que quando eu apertar o botão, vai mandar 5 volts lá para a entrada do Arduino, que o Arduino vai ler e vai desligar o sistema. Funciona perfeitamente, tá? Funciona perfeitamente como vocês viram aqui nós fazendo. Qual é o problema de usar um botão normal aberto para desligamento? Questão de segurança. A gente viu, né, como eu acabei de comentar, que esse botão ele fica normalmente fora da placa, na superfície do produto, ou num painel, enfim. Então tem fios, né, tem conexões, e pode acontecer, né, de ter um mau contato aqui, ou de um fio romper. E o problema de usar um botão normal aberto é que, imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui até uma outra cor aqui. Imagina aqui que esse fio aqui, por algum motivo, né, algum mau contato, que esse fio aqui ele rompe. Ele rompe aqui. Para o Arduino não vai detectar que isso aconteceu, né, porque o botão está solto, então o botão já não está mandando nenhum sinal para o Arduino de qualquer maneira. Se o fio rompeu ou não, o Arduino não vai perceber nada. Ele está recebendo o resistor de pull down lá e se esse fio romper, se a conexão soltar, se o botão quebrar, o Arduino não vai detectar nada. E aí o meu sistema vai estar lá funcionando. Eu só vou descobrir que aconteceu algum problema quando eu precisar desligar o sistema. Quando eu for lá apertar o botão, e aí o meu sinal não vai chegar no Arduino porque o fio rompeu, ou o botão quebrou, ou tive algum mau contato aqui. E aí o meu sistema não vai desligar, né? Eu vou ter que sair correndo e ir atrás do disjuntor ou de algum outro método, né, arrancar da tomada, porque o meu sistema, o meu botão, né, que seria um botão de segurança para desligar o sistema, ele simplesmente falhou. E isso não é admissível num sistema, né? Agora, quando eu faço um botão de desligamento ou um sensor de desligamento que é normalmente fechado, aí o que acontece? Aí a gente tem, a gente evita esse problema, né? Então, deixa eu apagar aqui e desenhar um botão normalmente fechado. Então, um botão normalmente fechado, o que acontece?
Na programação, a gente é só inverter a lógica, né? Porque ele é um botão que ele fica mandando 5 volts direto para o Arduino, e quando eu aperto ele, ele solta, né? E manda 0. Então a lógica inverte, né? Ele fica mandando 1 direto, quando eu aperto ele manda 0. Lá na programação eu inverto a lógica do botão normal e tá tudo certo. Mas qual que é a vantagem disso aqui? É que como o botão é normal fechado, ele fica mandando o tempo inteiro 5 volts para o Arduino. E quando eu aperto o botão, é que eu quero desligar o sistema, ele manda 0, certo? Se acontecer algum mau contato aqui, por exemplo, o fio rompeu, o botão quebrou, o contato quebrou, enfim, automaticamente os 5 volts aqui não vai chegar no Arduino. E aí, o que vai chegar no Arduino se esse fio romper? Vai chegar a 0, que é a mesma coisa que chega quando eu aperto o botão, né? Chega a 0. Então, o meu Arduino vai entender, caso haja um mau contato aqui, né, ele vai parar de receber os 5 volts, então ele vai passar a receber 0 naquela entrada, e automaticamente ele vai entender que o meu sistema tem que desligar, né? Porque na lógica nós vamos colocar que sempre que for receber 0 aqui, né, sempre que o Arduino receber 0 nessa entrada desse botão, ele tem que desligar o sistema. E esse 0 vai acontecer se eu apertar o botão, ele vai cortar o sinal daquela entrada, vai para 0 se eu apertar o botão, beleza? Mas também se tiver algum mau contato aqui, algum fio romper, alguma conexão romper, também vai mandar 0. E o meu sistema vai desligar. Então, usar um botão ou um sensor que vai atuar no desligamento de uma máquina, né, de um sistema, enfim, esse botão ou esse sensor, por razões de segurança, é importante que ele seja normal fechado, porque se der algum mau contato, o meu sistema vai entender esse mau contato da mesma forma como ele entende o pressionamento do botão, né? Então ele vai acabar desligando o sistema, seja se eu pressionar o botão ou se houver um mau contato. E por razões de segurança, então, nós vamos fazer essa modificação aqui no nosso sistema. Então, nós vamos colocar aqui o nosso botão 2, que ele está normal aberto, nós vamos trocar ele para normal fechado. Então, como que a gente faz isso? Nós simplesmente vamos deixar esse botão aqui, ó, para esse lado aqui. Então, eu dei o play aqui na simulação, deixo ele desse lado aqui, e esse vai ser o estado natural dele. Como se ele tivesse, né, pressionado o tempo inteiro, normal fechado. E aí, para que a gente possa ter o funcionamento normal, eu vou inverter ele aqui na programação, né? Então, aqui, quando eu mandei o sistema pode ligar se ele estiver em 0, eu troco aqui, eu tiro a exclamação, e aqui onde não tem exclamação, eu coloco a exclamação. Então eu inverto a lógica e pronto. Se o botão estiver igual a 0, ele desliga o sistema. Se estiver igual a 1 e eu apertar o outro botão, aí ele liga. E aí dessa forma eu vou ter um sistema mais seguro contra maus contatos, né? Na hora que eu precisar desligar ele, que é a hora mais crucial. Então vamos testar aqui. Olha só. Então agora eu vou apertar o B1. Meu sistema ligou, tá tudo funcionando. Vamos esperar aqui para ver o LED alternando. Belezinha. E o meu B2, que agora ele é normalmente fechado, eu vou apertar ele aqui, olha só. Pá. Não esquecer de voltar, né, para não ficar normal aberto. Dei um pulsinho ali nele, ele já desligou o sistema. Então tá funcionando da mesma forma, só que de uma forma muito mais segura. E para demonstrar essa segurança para vocês, vamos supor que, olha só, vou dar um stop aqui na minha simulação. Eu vou simplesmente tirar o botão dali, ó. Né, como se o botão tivesse quebrado. E por ele ser normal fechado agora, a gente está usando a lógica invertida nele, se eu mandar ligar o sistema, meu sistema nem liga, tá vendo? Porque o meu botão está quebrado, porque eu tenho um mau contato. E, poxa, isso que é segurança. Tá? Isso que é segurança. Aí eu vou ver que tem algo errado e já vou lá e conserto. Se fosse da outra forma, eu conseguiria ligar o sistema, e na hora que eu precisasse desligar, eu não ia conseguir, o que é altamente problemático e inseguro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mega aula aqui de projetos, muitas noções aqui sendo apresentadas para vocês. Se você gostou, claro, deixe o seu comentário aí embaixo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, também visite o nosso site www.gvensino.com.br e prestigie esse nosso trabalho. No mais é isso, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.